Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, nós nos encontramos na Quinta-feira Santa. E aqui na Eucaristia, a Sagrada Escritura nos leva para o grande mistério, a origem do grande mistério que podemos celebrar a cada dia, a Santa Missa, a Eucaristia. Hoje toda a celebração se envolve, é envolvida por um ar muito especial, uma certa compenetração muito grande, porque aqui nós recordamos a Páscoa dos Hebreus, celebrada às pressas, onde um animal era sacrificado, um cordeiro, um outro animal, para que o seu sangue, sendo utilizado para ungir os umbrais das portas, protegiam os hebreus do anjo exterminador. E eles comiam daquela carne do animal que havia sido sacrificado. Nós encontramos então o relato na segunda leitura de Jesus, quando São Paulo vai recordar o mistério que hoje celebramos, a instituição da Eucaristia, na Quinta-feira Santa, naquela refeição sagrada que antecede todo o mistério que virá diante de sua paixão, morte e ressurreição. E aqui São Paulo nos coloca diante de toda a Eucaristia que celebramos. Ele repete as palavras do nosso Salvador, como fazia toda a comunidade cristã primitiva do início dos tempos do cristianismo, tomando o pão, tomando o cálice, dizendo as palavras do Senhor. Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: "Isto é o meu corpo que é dado por vós." Também nos recorda, neste momento, as palavras que o Senhor diz ao tomar o cálice: "Este cálice é a nova aliança em meu sangue." E assim o Senhor pede que faça isso, exatamente esses dois grandes movimentos em memória dele. Fazer a memória nada mais é do que tornar solene um ato acontecido no passado, mas aqui, pela graça e o poder do Espírito Santo, nós temos a atualização daquela mesma ceia. A ceia que é descrita no Evangelho, não com os detalhes dos outros evangelistas, que inclusive Paulo traz para nós na primeira carta aos Coríntios, mas São João vai nos trazer a essência da Eucaristia, nos falando que Jesus se entrega e se entrega por amor. Nós encontramos assim no Evangelho de João, no capítulo 13, Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E amando até o fim, ali o Senhor e São João não vê a necessidade de repetir aquilo que já estava escrito nos outros evangelhos. Ele traz para nós toda a dinâmica do lava-pés, nos mostrando Jesus como seus discípulos deveriam fazer e nós também devemos, cuidar uns dos outros. O maior deve ser aquele que mais serve, cuidando dos menores. E aqui não existe maior ou menor, não existe anseio por cargo ou poder. Existe apenas o dar o testemunho de um amor que se doa até o fim. Queridos irmãos, queridas irmãs, recordamos, portanto, hoje a instituição da Eucaristia, a Quinta-feira Santa, a refeição sagrada, na qual o Senhor antecipa tudo aquilo que viveremos na sexta-feira, o seu corpo entregue por amor a nós, para nos libertar da escravidão do pecado. Aquele animal livrava da morte do anjo exterminador e preparava para a grande caminhada, o alimento que preparava para a grande caminhada além do deserto, a terra prometida. Assim o corpo do Senhor é a Eucaristia, é a força que precisamos para que, como peregrinos, possamos também nós irmos para a nossa terra prometida, a Jerusalém Celeste, porque foi para lá que fomos destinados, para a intimidade perfeita e plena, a comunhão eterna com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje não apenas temos então a instituição da Eucaristia, mas também do sacerdócio. E o Senhor pede que isso seja feito em memória dele. E assim os sacerdotes, todos os ordenados, padres e bispos, todos nós, nos colocamos a serviço da Igreja e de todo o povo cristão fiel,
para que, trazendo as palavras do Senhor pelo poder e força do Espírito Santo, todos possamos ter o alimento sagrado, a carne do Senhor e o seu sangue, para nele termos a vida eterna, fazendo em memória dele como o Senhor pediu, não apenas a Eucaristia, mas o grande exemplo do serviço. Porque assim diz o Senhor no final hoje do Evangelho: Eu vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Hoje, iniciando o Tríduo Pascal, desejo que você possa realmente ter um Tríduo Pascal frutuoso e passando por todo o mistério da paixão do Senhor, de modo especial na solenidade, na Santíssima Solenidade, na celebração da adoração da Santa Cruz, possamos nos alegrar após o silêncio do Sábado Santo, possamos nos alegrar com a celebração da ressurreição do nosso Salvador. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor.